Quando eu comecei a dar palestras, uma pessoa viu uma palestra minha e veio conversar comigo. Você já pensou em ser cerimonialista, em celebrar casamentos? Daí a primeira coisa que eu falei, não, obrigado, eu não sou padre. Ele disse, não, calma, não precisa ser padre, é casamento ecumênico, você vai celebrar cerimônias neutras, você fala muito bem em público, e me convidou para isso, que é um grande amor da minha vida, que é celebrar casamentos, bodas de prata, cerimônias em geral. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People, o canal que vai te inspirar a querer fazer coisas diferentes. Meu nome é Denise Mel e toda semana eu trago pessoas interessantes para compartilhar como elas mudaram a sua própria vida e o meio que elas convivem. E o nosso convidado de hoje, ele é um típico brasileiro. Ele tem 3 empregos, é formado em comunicação, ele é fundador da ONG Transconvida, é analista de marketing e cerimonialista. Como é que essa pessoa faz tudo isso? Bom, depois dele ter sido demitido, ele passou por um processo de ressignificação do trabalho e assim ele consegue dividir o trabalho formal e a paixão, que é ajudar a comunidade trans. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo agora. Então seja muito bem-vindo, Rafael Gifali. Olá, Dani, eu que agradeço, muito obrigado, agradeço o convite, prazer estar aqui com você, muito obrigado. Ai, Rafa, pra mim é um prazer receber e contar essa história linda. Bom, não sei se é uma pergunta proibida, você que me diz, mas quantos anos você tem? Falei, vai que essa é uma pergunta proibida. Pode perguntar. Quantos anos você tem, Rafa? 43. 43. Dos quais 20 anos você se dedicou a uma vida corporativa formal. Exatamente, 20 anos, desde o início da minha carreira eu resolvi trabalhar, sempre procurei trabalhar em grandes empresas e construir minha carreira em cima de grandes empresas. E você era vendedor? Era vendedor, trabalhava na área de vendas. Até que em 2018 aconteceu alguma coisinha aí, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Em 2018 eu trabalhava em uma empresa, morava no Rio de Janeiro pela empresa, e a minha mãe, em dezembro de 2018, ela entrou na UTI, ela teve um infarto e foi para UTI. Quando minha mãe foi para UTI, eu fechei a porta do apartamento no Rio de Janeiro e vim para São Paulo ficar com a minha mãe. Daí a empresa me falou, não, tem que voltar, tinha reuniões, tinha afazeres, mas meu coração mandou não conseguir voltar e acabei sendo desligado da empresa e cuidando aí nos últimos meses da minha mãe aqui conosco. Tive esses 4 meses que por Deus fui mandado embora e pude ficar com ela. E aí, a partir daí começa um novo processo, né? Na verdade aconteceu tudo, né? E tudo começou em novembro de 2017, eu perdi minha cachorrinha Manuela com 16 anos. Então já era minha parceirona no Rio de Janeiro, ela comigo fazia companhia. Mas a gente vai vendo depois que passa todo o turbilhão, a gente vai vendo que tudo tem um porquê, né? Então ela faleceu em dezembro, em novembro, em dezembro minha mãe entrou na UTI, em dezembro eu fui mandada embora, em abril eu saí do emprego que era a minha vida, que eu me dedicava, que eu amava. Daí no meio do susto de ter sido demitido, eu optei por voltar para São Paulo na hora, não tive nem sombra de dúvidas, minha mãe estava na UTI ainda, então optei por retornar e começar de novo. Daí depois que minha mãe foi embora, eu me vi do zero em São Paulo, sem emprego, sem minha cachorra, sem minha mãe, sem nada aqui. Daí foi hora de juntar, limpar o joelho e ressignificar mesmo, ver o que eu faria da minha vida a partir de então. E aí, quais foram os seus próximos passos depois disso? Como eu sempre tive experiência na área de vendas, trabalhei muito, sou do teatro também, fiz teatro por muito tempo. Trabalhei, antes de entrar nessa última empresa, trabalhei com palestras e consultoria empresarial. Então eu voltei ao que fazia antes, que era consultoria empresarial e treinamento de vendas. Comecei a fazer treinamento de vendas e dar palestras. E aí, que horas que você vira cerimonialista? Então, quando eu comecei a dar palestras, uma pessoa viu uma palestra minha e veio conversar comigo. Você já pensou em ser cerimonialista, em celebrar casamentos? Daí a primeira coisa que eu falei, não, obrigado, eu não sou padre. Ele disse, não, calma, não precisa ser padre, é casamento ecumênico, você vai celebrar cerimônias neutras, você fala muito bem em público. E me convidou para isso, que é um grande amor da minha vida, que é celebrar casamentos, bodas de prata, cerimônias em geral. Fiz um treinamento de 6 meses.
Pratiquei tudo direitinho e desde em julho de 2018 eu passei a celebrar casamentos. Até o início da pandemia. Chegou no início da pandemia, todos os meus casamentos foram cancelados. Já estava estabilizando com uma carreira mais consolidada como celebrante. Mas aí todos os casamentos foram cancelados, não tinha mais nenhum evento. Aí comecei a me ressignificar novamente, procurar comecei a vender cosméticos, comecei a vender marmita, vendi de tudo. Quando cancelou os casamentos, eu comecei a vender outras coisas também e me virar para conseguir pagar os boletos, né? Gente, é muito brasileiro. É muito brasileirismo isso, né? Tipo, olha, eu tenho que sair disso, entrar naquilo e tudo. Vamos que vamos, 3, 2, 1. Nisso eu fui convidado para ministrar palestras LGBTQIA+, palestras sobre diversidade. Nisso de palestras sobre diversidades eu comecei a estudar a respeito, né? Eu ainda sou da época um pouco mais antiga, que era só GLS, então hoje em dia nós somos LGBTQIA+. Fui me inteirar sobre exatamente o que era cada letrinha aí que compõe o que nós temos hoje fixo. E quando eu soube da realidade da comunidade trans no Brasil, eu caí para trás. Foi um grande choque para mim. Eu fiquei muito chocado. Como um homossexual cis, eu sofri alguns preconceitos, eu tive alguns problemas em relação à minha orientação sexual durante a minha vida corporativa, que também, por experiências negativas no passado, eu preferia ter no meu ambiente profissional, só o Rafael profissional, e não misturava a vida profissional da pessoal. Mas tive minhas dores, mas quando eu soube da realidade da dor de uma pessoa trans no Brasil, eu fiquei indignado. Realmente é uma situação muito triste, que depois de ter conhecimento disso, eu não consegui mais ficar parado e procurei o que eu poderia fazer para ajudar a comunidade trans. E isso foi em 2020? Foi em 2020, foi em junho de 2020. Eu vi uma live do Angels Volley, que é um time de vôlei trans, é o único time de vôlei trans na América Latina. E quando eu vi os dois dados dessa live que mais me chamou a atenção e me chocou, é que o país hoje, o Brasil, ele é líder em transfobia, é o país que mais mata pessoas trans. E a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de apenas 35 anos. Então isso realmente, para mim, foi um grande choque. E aí você decidiu automaticamente abrir a ONG ou ainda levou um processo? Como que foi? Aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ajudar a comunidade trans. Pensei em arrecadar cestas básicas, o que eu poderia fazer. Daí eu pensei, domínio do pacote Office eu tenho. Eu tenho um marido de uma prima minha que tem uma empresa que trabalha com capacitação de pessoas com deficiência física. Ele prepara as pessoas para entrar na empresa. Então eu sabia que ele tinha um espaço, uma sala de aula com computadores. Daí eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com meu primo, que é de TI, que na época então morava comigo, ele é hétero, e falei pra ele da realidade. Ele falou assim: Rafa, se você quiser entrar nessa, eu tô com você. Eu falei: vamos tentar dar aula, porque pacote Office a gente tem domínio, a gente consegue ensinar. Se a gente dá um curso de informática, porque o que acontece? As empresas hoje, graças a Deus, elas começam a ter não só a empresa, como toda a sociedade, ela começa a pensar um pouquinho mais a respeito dessa comunidade. Para você ter ideia, uma coisa que eu costumo perguntar quando a gente começa a falar a respeito, é quantas pessoas trans e travestis você tem no seu círculo social? Quantas convivem com você? Quantas trabalham com você? E normalmente 100% das respostas é 0. É uma letrinha que ela foi esquecida, inclusive pelos gays. Você não vê muitos gays, toda a sociedade esqueceu dessa letrinha, das pessoas trans. Então as empresas começaram a abrir um pouco a cabeça, a dar oportunidades para a comunidade trans, só que outra estimativa triste no Brasil, devido à transfobia, a preconceito, a tudo que acontece com uma pessoa trans, apenas 20% da comunidade trans consegue concluir o ensino médio. Esses dados que eu estou falando para vocês são do ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis no Brasil. Devido imagine você ser expulso de casa com 13, 14 anos, como que você conclui o ensino? Então essas pessoas, elas ficam como única fonte de sobrevivência a prostituição. Não porque, como infelizmente muitas pessoas pensam, vai se prostituir porque é fácil, não, porque é a única forma. Sem estudo, sem nada. Se para nós, cis, temos a dificuldade de empregabilidade, para uma pessoa que não tem o que chamamos de passabilidade, que sofre preconceito o dia inteiro, essa
essa dificuldade é muito maior. E ao mesmo tempo que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, também é o país que mais consome conteúdo pornográfico trans. Então a única fonte de sobrevivência para elas são na rua mesmo. Diante dessa realidade, já que as empresas estão pensando como que você vai conseguir emprego para uma pessoa que não tem noções de informática. Aí eu falei, pelo menos o Office a gente vai dar que a pessoa já sabe fazer alguma coisa no computador e a gente começa a procurar oportunidades de emprego para ela. Sensacional, né? Porque você notou uma dificuldade, notou um nicho mais negligenciado e olhou a oportunidade de como capacitá-los para poder entrar dentro do mercado, para poder ter uma dignidade, melhorar a passabilidade, como você comentou, né? Isso é fantástico, Rafa, assim. Voltando de novo, então, à sua vida, só para eu entender o cronograma, porque é muito eclético. Então a gente é cerimonialista até quando chega a pandemia. Aí chega em junho de 2020, a gente percebe essa dificuldade, se apaixona por essa causa, entende isso como um propósito, abre a ONG. Só que hoje você tem mais um emprego, você ainda é analista de... analista de marketing. A ONG, ela é uma... A gente começou como um projeto entre amigos e o principal intuito dela, ela não tem fim lucrativo nenhum. Para você ter uma ideia de como começou a ONG, a gente começou com um projeto entre amigos, eu e meu primo tive ideia, fizemos uma proposta da locação de sala por um valor solidário, ele fez um valor solidário para a gente da locação de sala. No que nós fomos atrás desses 6 meses de aluguel e da vaquinha, começou o que a gente chama de uma corrente do bem. A gente conseguiu com a parceria com a Casa 1 de São Paulo, que tem o English to Transform, que é um curso de inglês. Então passamos a oferecer inglês também, então a gente foi para informática em inglês. Começamos a ter contato com várias pessoas de diversidade, conseguimos completar a nossa grade e fechamos a grade Transconvida com informática, inclusão tecnológica, que nós chamamos, inglês, noções de ética profissional, noções de direito para saber o que é lei e o que não é lei, aulas de defesa pessoal, preparação para entrevistas e preparação para dinâmicas de grupo. E LinkedIn também, né? Que é uma ferramenta importante para procurar emprego hoje em dia. E como mesmo em pandemia os casamentos não voltaram a acontecer, esperando voltar a poder celebrar casamentos e tocando Transconvida, eu continuei procurando uma colocação profissional, aonde em dezembro de 2020 eu ingressei na área de marketing. E comecei a trabalhar como analista de marketing e o Transconvida. Os casamentos voltaram a ocorrer agora, já no segundo semestre de 2021, que agora, graças a Deus, está bem movimentado novamente. Nossa, que inspirador sua história. É verdade, assim, porque é um brasileiro que não desiste, que vai atrás daquilo que quer, que percebeu que descobriu ao longo do processo uma paixão, um propósito, colocou isso dentro do seu próprio estilo de vida, então isso é muito inspirador. E aí, para acabar, Rafa, se você pudesse definir essa sua trajetória, esse seu aprendizado, né, que eu tentei resumir essa vida toda aí muito rapidamente, mas se você pudesse definir numa frase ou numa palavra, qual seria? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Infelizmente, a nossa vida não serão só coisas boas que nós teremos. Às vezes acontecem coisas que nos tiram do eixo, que nos fazem perder o rumo, que a gente pensa em desistir de tudo. E hoje, quando eu falo assim, hoje com 43 anos, como cerimonialista, com uma ONG, se você perguntasse para o Rafael de 2016, que não é muito tempo atrás, de 2017, como você se imagina daqui a 5 anos, eu ia falar para você que eu estaria promovido no meu atual emprego. Eu não imaginava tudo de bom. Acho que toda vez que acontece uma coisa na nossa vida que a gente não espera, a gente tem 2 opções, lamentar ou pensar em fazer alguma coisa diferente e melhor da nossa vida. A gente está aqui para evoluir. E a outra experiência que eu tenho também, que isso, como ser humano, não só na vida profissional, mas a partir do momento que você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa, o universo te retribui em troca, parece que as coisas fluem de uma maneira melhor. A gratidão, não tem coisa que me deixa mais feliz hoje do que ver uma aluna minha que conseguiu um emprego, uma aluna minha que concluiu o supletivo, uma aluna minha que ingressou na faculdade, que a gente tem parcerias com faculdade também, de fazer, por mais que seja um passinho de formiga, fazer alguma coisa para deixar o mundo melhor, que estamos numa sociedade bem difícil, né? Então vamos lutar sempre que coisas boas, se a gente olhar para cima e acreditar, coisas boas sempre virão. Rafa, é isso, hein?
Que coisa linda, que história linda. E é lindo ver as pessoas sendo impactadas e transformadas por essa mensagem, né? Então eu queria te agradecer demais pela sua contribuição. Que demais o seu trabalho. Tenho certeza que ele vai prosperar muito. Espero que essa entrevista, inclusive, dê essa visibilidade, que você consiga ainda mais suporte e que você inspire outros a olhar para o lado e falar: nossa, tem tanta gente precisando, o que eu posso fazer, né? Então, quero te agradecer demais, viu, por participar, por estar aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez repito, a todos que estão nos assistindo. Nunca é tarde para começar nada. Acredite nos seus sonhos, lute pelos seus objetivos e não deixe as coisas chatas da vida te abater, não. Vai atrás e, se possível, ajuda alguém. É só olhar para o lado que sempre vai ter alguém precisando de ajuda e não custa nada a gente fazer o bem para alguém. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Rafa na Transconvida e o trabalho do Rafa como cerimonialista, por que não, né? Em tudo que Quer casar? Também estamos aqui. Também ele está aí à disposição. Então, todos os contatos dele eu vou deixar aqui, o link na descrição do nosso vídeo. Você acha ele com facilidade, ele é uma pessoa muito acessível. E querendo conhecer um pouco mais o trabalho da ONG, na página deles eu também entrei, dei uma olhada, ali tem como você dar suporte, como você ajudar. Então tá tudo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então, aproveitando que você já vai ver o link, também aproveitar aquele comentário bonitinho, comenta o que mais te impactou nessa história, compartilha para que outras pessoas também conheçam esse conteúdo e eu possa cada vez mais colocar conteúdos desse tipo que colaborem com o nosso crescimento, tá bom? Então, por hoje é só, gente. Fiquem com Deus, muito obrigada e até o próximo vídeo.